Tudo pronto, pastor Jorge? Vamos ouvir a palavra, pastor Jorge? Vamos sim. Muito bem. Você que está em casa, deixa Deus falar contigo nessa madrugada. Madrugada com Deus, madrugada de vitória. Vamos ouvir a palavra direto com o pastor Jorge Alves de Francisco Morato. Deixa Deus te usar, querido. Fique à vontade. Amém, Deus abençoe. Tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? Perfeito, querido. Pessoal que está em casa, se o som estiver ruim ou não, dê o like assim ou assim, que a gente vai tentar melhorar. Mas para mim o som e o áudio está perfeito. Ok, então. Então vamos abrir as nossas Bíblias nessa madrugada no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos 1, a partir do verso 38. Marcos, capítulo 1, verso 38. Diz Marcos 1:38. assim, isso. Amém. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, dizendo: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Bem? Glória a Deus. Bom, no Evangelho de Marcos, essa sessão que nós acabamos de ler, ela está falando do início do ministério público de Jesus, né? O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho bem sintetizado. Ele é o menor, né, dos 4 evangelhos e ele faz apresentações muito rápidas, né? Cenas de Jesus, movimentos de Jesus muito rápidos. A ideia de Marcos é apresentar sempre Jesus em ação. Há uma conexão do Evangelho de Marcos muito forte com o livro do profeta Isaías, né? Dentro do livro de Isaías, nós temos uma seção chamada os Cânticos do Servo, que são os capítulos 49, capítulo 50, capítulo 53. Eles são conhecidos como os Cânticos do Servo. E, na verdade, esses Cânticos do Servo são profecias messiânicas que falam, que apresentam Jesus como servo, né? Basicamente são Isaías 42, de 1 a 7, Isaías 49, de 1 a 9, Isaías 50, de 4 a 9, e o texto de Isaías 53, né? São os Cânticos do Servo. E Marcos, ele faz essa apresentação de Jesus a partir desses 4 cânticos. Ele quer apresentar Jesus como servo. Ele quer apresentar Jesus como aquele que ele é o servo em ação. A primeira metade do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, 45, nos faz uma apresentação de Jesus como servo em ação, o servo que está em obediência ao Pai, que está trabalhando, que está agindo nesse mundo. A segunda sessão, vai do 10:46 em diante até o fim do Evangelho de Marcos, é a apresentação do servo sofredor, do servo que vai para a cruz, do servo que entrega a sua vida, como é chave no Evangelho de Marcos, né? O texto-chave no livro de Marcos é Marcos 10:45, onde ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, ali está apresentada a missão de Jesus e a centralidade, né? Como Marcos quer apresentar Jesus como aquele que veio servir e veio dar a sua vida. Então, ele é o servo em ação, na primeira metade de Marcos, e ele é o servo sofredor, na segunda metade de Marcos. Nós temos o capítulo 1 com algumas cenas acontecendo, né? Há uma apresentação de Jesus
há uma apresentação de Marcos acerca de Jesus, já anunciando ele como Cristo, como Filho de Deus, como Messias. Depois nós temos uma rápida cena, que é a cena do batismo, que vai do verso 9 ao verso 11. Depois temos a tentação de Jesus, que também é muito resumida, o verso 12 e 13. Depois temos o início do ministério público de Jesus, né, onde ele começa a pregar o Evangelho, onde ele começa a anunciar o reino de Deus. Do verso 14 em diante, é o início do ministério público de Jesus. E essa sessão de Marcos, exatamente ela vem nos mostrar um ministério de Jesus em relação ao seu poder. O poder de Jesus como Messias, o poder de Jesus como Filho de Deus, o poder de Jesus como aquele que veio para salvar, para curar, para libertar. E nós lemos no verso 38 que Jesus ele está exercendo um ministério itinerante. Ele está indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de sinagoga em sinagoga. E num determinado momento em que ele está em suas andanças, vem ao encontro um homem leproso. E esse homem, ele se aproxima de Jesus, né? O texto começa dizendo: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Bem sabemos que os leprosos eram pessoas que viviam à parte da sociedade nos dias de Jesus. A lepra, no texto de Levítico, segundo a lei judaica, Levítico capítulo 13 e 14, apresentava que uma vez que uma pessoa fosse detectada com lepra, ela deveria ser isolada, ser colocada numa espécie de quarentena, e ela ficaria fora da comunidade de Israel, ela ficaria apartada. Ela só poderia ser reintegrada caso ela sarasse. Se uma pessoa nunca fosse curada, se ela nunca fosse sarada, ela viveria o restante da sua vida marginalizada, ela viveria o restante da sua vida afastada da comunidade. Ela viveria todo o tempo da sua vida à margem, separado da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua profissão, do culto, da sinagoga. Nos dias de Jesus era muito comum haver aldeias próprias para leprosos, próprias para essas pessoas que não podiam ter contato mais com a sociedade. E normalmente eles eram pessoas que eles tinham que... Era muito comum eles gritarem que eles estavam sobre uma maldição, debaixo de uma maldição, dizendo: eu sou impuro, né? Ou seja, além de estarem vivenciando um estado de humilhação, um estado de rejeição, um estado de abandono, eles tinham que confessar isso publicamente. Por quê? Porque uma pessoa, se ela tocasse num leproso, ela ficaria cerimonialmente impura. Ela não poderia participar do culto no templo, por exemplo, se ela se aproximasse de um leproso. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós vemos em Jesus é exatamente que ele é a expressão do amor de Deus ao encontro das necessidades humanas. Jesus é essa expressão do amor de Deus que rompe com os tabus. Jesus é essa expressão do amor de Deus que rompe com os preconceitos. Jesus é essa expressão do amor de Deus que alcança a vida humana no seu estado de maior miséria, de maior dor, de maior complexidade. Jesus é essa expressão do amor de Deus que alcança o ser humano que está imergido nas piores situações. Jesus ele se aproxima, ele se permite ser que um leproso se aproxime, se chegue a ele. Jesus ele se permite estar diante de alguém que a sociedade e as pessoas o rejeitam. Jesus nos ensina que o amor de Deus é um amor que quebra as barreiras.
que o amor de Deus é um amor que não olha para as limitações, que não olha para os pecados humanos, que não olha para as falhas humanas. É um amor que está disposto a alcançar a nossa vida. O amor de Deus é um amor universal. Deus ama todos, em todo o tempo. O amor de Deus é um amor imensurável. É um amor que não pode ser medido. O amor de Deus é um amor doador. Ele doou a vida do Filho. Ele nos deu o seu Filho em troca. Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa restauração. O preço é a morte, a crucificação do seu Filho. O amor de Deus é um amor reconciliador. Nos traz novamente a presença do Pai. O amor de Deus é um amor restaurador. É capaz de vir ao encontro das nossas dores. É capaz de vir ao encontro das nossas angústias e nos conectar novamente, nos restaurar, trazer liberdade, trazer vida, trazer cura, trazer esperança. O amor de Deus é um amor conciliador. Ele reconcilia os homens consigo. Enquanto muitas vezes, dentro de muitos sistemas religiosos, as pessoas elas são julgadas, elas são excluídas, elas são colocadas para fora, Deus está disposto a acolher quem muitas vezes nós estamos dispostos a jogar para fora dentro dos nossos sistemas. O amor de Deus é capaz de alcançar as pessoas nas suas mais profundas misérias. Jesus se permite, ele vai ao encontro daquele homem, ele vai ao encontro da dor, ele vai ao encontro do sofrimento. E aquele homem, ele é um homem marcado por tantas situações. Nós não sabemos a história exatamente desse leproso, mas ele é um homem que sofre rejeição por causa da sua enfermidade. Ele é um homem, ele é alguém que perdeu as esperanças acerca da vida. Ele é alguém marcado pela dor. Ele é alguém marcado pelo desespero. Ele é alguém marcado pelo preconceito. Ele é alguém que perdeu coisas valiosas na sua vida. Ele é alguém que tem andado sem rumo, sem direção. Ele é alguém que, quando olha para a vida, não há motivos para celebração, não há motivos para júbilo. Ele é alguém que, como muitos de nós, se encontra diante de situações que parecem improváveis, impossíveis de ser mudadas. Como muitos de nós, ele é alguém que muitas vezes está olhando para a sua vida e não encontra uma direção, não encontra o sentido. Ao nosso exemplo, ele é alguém marcado por dores, marcado por lembranças amargas. Talvez ele olhe para o passado e talvez tenha tido um passado bom, mas o seu atual momento é um momento muito doloroso. Quantas pessoas não se encontram nesse exato momento, vivendo exatamente assim, vivendo com marcas, com feridas em sua vida. Pode o corpo não estar marcado, mas a alma carrega inúmeras feridas. Quantas pessoas não perderam e não têm perdido as suas esperanças acerca da vida? Acabamos de ouvir um relato, de uma moça que tentou tirar a própria vida, ou seja, num ato de desespero, num ato de olhar para a vida e não encontrar sentido, de não encontrar significado. Estamos vivendo em dias e numa época de muito vazio existencial. Estamos vivendo numa época de muitas angústias internas. Estamos vivendo numa época de muitos conflitos, de muitas lutas, de muitas situações onde muitas vezes as pessoas elas se sentem deixadas de lado, elas se sentem sozinhas. Esse homem aqui, ele se sente sozinho, ele está separado da sua família, ele está separado dos seus amigos, ele está separado do convívio social. Ele é um homem que vive mergulhado na solidão. Sabemos que a solidão é uma das piores sensações
podemos experimentar na nossa vida. A solidão é algo devorador, a solidão é algo que nos consome, a solidão é algo que machuca profundamente. Quando nós olhamos para a história desse homem, ele teria todos os motivos para não querer mais viver. Teria todos os motivos para desistir de tudo. Só que o amor de Deus é maior do que as nossas limitações. O amor de Deus é maior do que as nossas dores. O amor de Deus é maior do que as nossas angústias. O amor de Deus é maior do que as rejeições que sofremos. O amor de Deus é maior do que as situações que nós podemos estar experimentando em nossa vida. E em nome desse amor, Deus prova este amor por nós, sendo o próprio Deus um Deus que desce. Um Deus que desce e se torna do nosso tamanho. Um Deus que desce e se torna do tamanho das nossas necessidades, capaz de compreender as nossas necessidades, capaz de enxergar as nossas dores e capaz de tratar com as nossas necessidades. Quando Deus chama Moisés para a missão de libertar o povo, e ele pergunta, quem está me enviando? Eu vou em nome de quem? E o Senhor diz, diga que eu sou, que o eu sou te enviou, né? E eu sou, ele é uma tradução do hebraico onde a ideia do texto original é dizer assim, diga para o meu povo que eu serei para eles o que eles necessitam que eu seja. Naquele momento, eles necessitavam de um libertador. Era como se Deus estivesse dizendo assim, diga para eles que eu sou o libertador deles. Se eles estiverem doentes, eu serei a cura deles. Aleluia. Se eles precisarem conquistar a terra, eu serei a bandeira deles. Se eles estiverem em perigo, eu serei o Senhor dos exércitos na vida deles. Se eles estiverem cercados por situações opressoras, eu serei aquele que realiza milagres. Ou seja, Deus estava dizendo, diga para o meu povo que eu estou descendo ao encontro deles. Eu estou descendo ao encontro das suas necessidades. E aquilo que eles precisam que eu seja na vida deles, eu serei. Meu nome será glorificado em meio às circunstâncias mais adversas da vida do meu povo. Aleluia. E Jesus vem exatamente ao nosso encontro, manifestando essa face, esse rosto de Deus. Manifestando não só o poder de Deus, mas manifestando essa misericórdia, essa graça, esse amor e essa bondade. A ponto de ir ao encontro desse homem, se aproximar dele. E esse homem, ele encontra em Jesus a única esperança, a única alternativa. Diante de todas as situações em que ele estava imergido, em que a sua vida estava inundada, o texto diz aqui que ele se coloca de joelhos, o texto diz rogando-lhe de joelhos, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele ouviu, muito provavelmente, a fama de Jesus que se espalhou muito rápido. Você tem aqui, antes de chegarmos no verso 40, já alguns momentos de Jesus libertando pessoas endemoniadas, curando pessoas, manifestando o reino de Deus. Esse homem ouviu notícias, ouviu o que estava acontecendo. E ele diz, Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode. E é exatamente isso que eu gostaria que você começasse a pensar, e a olhar, e a dizer. Não sei o que você pode estar vivendo, qual a situação que você possa estar vivendo, mas você tem que ter essa certeza que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode tratar com essa situação, que o Senhor pode trazer um novo tempo sobre a sua vida, trazer uma nova história, trazer um recomeço, trazer uma reconstrução, trazer cura, trazer libertação, trazer restituição. O Senhor pode, homens não podem. Poderes desse mundo não podem. Mas o Senhor que está acima de todas as coisas, que governa todas as coisas, Ele pode. Aleluia. Confesse isso diante do Senhor. Renda-se a essa verdade.
Pare de lutar tentando procurar alternativas humanas. Pare de tentar você mesmo resolver algo que você não pode, que já extrapolou o seu limite, que você não tem condições. Se renda diante do Senhor e diga para Ele: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. E diante desse clamor, olha o que Jesus responde a ele. Verso 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fique limpo. Jesus tocou nesse homem. Jesus tocou nas suas feridas. E ao invés de Jesus ficar impuro, ao invés de Jesus ficar cerimonialmente impuro ou contaminado, o toque de Jesus purificou esse homem. Aconteceu o processo inverso. A lei dizia que não podia se aproximar nem tocar num leproso porque você ficaria impuro. Jesus, ao tocar no leproso, ele se torna puro. Jesus, ao tocar nesse homem, ele muda a condição da vida dele. O verso 42 diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Jesus, ao tocar nele, toda a sua vida mudou. Toda a sua situação mudou. É disso que eu preciso, é disso que você precisa. É disso que nós precisamos. Um toque de Jesus em nós. Um toque de Jesus em nós e seremos curados. Um toque de Jesus em nós e seremos libertos. Um toque de Jesus em nós e receberemos vida. Um toque de Jesus em nós e toda situação de cadeias, de aprisionamento, as cadeias serão quebradas. Um toque de Jesus em nós e Ele nos levantará. Um toque de Jesus em nós e nos conduzirá. Um toque de Jesus em nós e experimentaremos um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. E você sabe qual é a novidade de tudo isso? Você sabe qual é a boa nova de tudo isso? Você sabe qual é a grande verdade de tudo isso? É que diante desse clamor desse homem, onde ele diz: se o Senhor, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E a resposta de Jesus é: eu quero. Eu quero. Essa é a resposta de Jesus acerca da necessidade daquele homem. Ele diz: eu quero. Eu quero. Fique limpo, eu quero. Eu quero que você entenda nessa madrugada que essa é a resposta de Jesus. Essa é a resposta do Senhor acerca do seu clamor. Talvez você está olhando e falando: Senhor, só o Senhor pode. E aí ele diz para você: eu quero. Permita que o Senhor toque em sua vida. Permita que Ele toque na sua dor. Permite que Ele trate com as suas feridas, com as suas limitações. Muitas vezes, o toque de Jesus em nós, antes de ser um toque curador, ele será um toque que nos causará dor. Quando precisamos remover, fazer uma cirurgia, passamos pelo processo da anestesia, porque, do contrário, nós não sobreviveríamos à intensidade da dor. Mas a proposta da cirurgia é remover uma determinada doença. Há de se fazer uma ferida, há de se fazer um corte para retirar uma outra doença. Uma doença que pode levar à morte, se resumirá depois numa cicatriz de uma cirurgia. O toque de Jesus, muitas vezes, ele será um toque doloroso em nós, que nos quebrantará, que nos quebrará. Mas o toque de Jesus em nós sempre será um toque para trazer vida. O toque de Jesus em nós sempre será um toque para nos colocar em pé. O toque de Jesus em nós sempre será um toque para produzir uma nova história, uma nova consciência. Ainda que doa, ainda que toque nas nossas feridas, porque Ele tocou na ferida daquele homem. E a mão de Jesus tocando na ferida daquele homem, provavelmente foi algo muito foi algo desconfortável, talvez doloroso, mas ao tocar nele, mesmo tocando sobre a ferida, ele sentindo a dor do toque sobre a ferida, fez com que ele fosse limpo.
fez com que ele fosse liberto, fez com que ele fosse curado. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Isso que nós precisamos. Porque só o Senhor conhece o seu coração. Só o Senhor conhece a sua história, só o Senhor conhece a sua vida. Somente o Senhor conhece você. Aliás, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Apenas um toque de Jesus, e seremos curados. Um toque de Jesus, seremos libertos. Um toque de Jesus, seremos restaurados. E nessa noite, nessa madrugada, aliás, o Senhor possa nos dar essa disposição em nosso coração de aceitarmos com que Ele toque em nossa vida. Porque você tem uma necessidade, todos nós temos as nossas necessidades, e Ele diz, eu quero tratar com isso na sua vida. Então que Ele possa nos tocar, e que ao experimentarmos o seu toque, possamos experimentar toda a sua vida, todo o seu poder, toda a sua cura, toda a sua libertação, toda a sua restauração sobre nós. Amém? Gostaria de orar com você, onde você estiver nesse momento, feche os olhos, curve a sua cabeça, oremos. Pai amado, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Eu quero apresentar a vida dos Teus filhos em Tuas mãos e clamar a Ti, Senhor, pela Tua presença, que o Senhor venha ao encontro deste Teu servo, filho, dessa Tua filha, que o Senhor possa estender a Tua mão, Pai. Tu és aquele que se revelou dizendo, eu sou aquilo que o meu povo necessita. Eu não sei daquilo que o Teu filho necessita, mas Tu está dizendo, Tua palavra diz que Tu és aquele que pode tratar com qualquer necessidade. Senhor, que o Senhor possa nos tocar nesta madrugada, que o Senhor possa tocar na vida do Teu filho e da Tua filha, e ao Teu toque, ao Teu filho permitir, quebra as nossas resistências, para que possamos aceitar o Teu toque, e ao sermos tocados, possamos ser curados, restaurados, libertos, vivificados, pelo Teu poder, para a Tua glória e para o louvor da Tua majestade. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso que é de ouvirmos a Tua palavra, como assim fizemos, ó Pai. Continue a usar o Teu filho, o pastor Jorge, abençoando o seu ministério, a sua família, seu trabalho, ó Pai eterno, como líder, como, ó Pai, professor, como ministro, como pai de família, como líder do lar. Pai, Te damos graças, Senhor, por essa madrugada tão abençoada. Continue, Senhor, a abençoar os Seus filhos que ouviram esta palavra. E que essa palavra caia no coração como uma semente, que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Glória ao nome de Jesus, pastor Jorge. Como é bom poder lhe ouvir a transmitir a palavra. E eu estava pensando quando o irmão muito bem relatou para a gente sobre o leproso, em que muitos evitavam, né? E eu lembro, nesse período difícil que nós estávamos vivendo, né, da pandemia, graças a Deus, estamos aí terminando, em que quando você sabia que uma pessoa estava com Covid, né, era difícil, né? Ou não sei se você contraiu a enfermidade, o vírus, né? Você contraiu o vírus? 2 vezes. 2 vezes, meu Pai do céu. Aí as pessoas evitavam, sabe? Não podia sair de casa, as pessoas não podiam chegar perto de você. Isso porque é uma doença invisível. Agora imagine a lepra. Era visível, não tinha como você esconder, né? Não tem como... As pessoas souberam que você estava com Covid porque você relatou a sua família, enfim. Mas a pessoa com lepra era uma doença visível. Pensa como que eram tratadas, né? Como a Bíblia conta os detalhes. Tinham o arraial dos leprosos. As pessoas eram excluídas mesmo da sociedade. E esse encontro desse leproso com Jesus é extraordinário. E o detalhe que você nos ressaltou também, muito lindo, é que para Jesus, às vezes, curar, às vezes, Jesus remover algumas chagas, algumas doenças, algumas úlceras do ser humano, ele precisa tocar, e esse tocar, às vezes, causa dor, que automaticamente, na sequência, vem a purificação.
Tremendo. Que Deus continue a te usar, meu irmão, grandemente. Palavra abençoada aos nossos corações, que nos faz refletir detalhes que às vezes passam desapercebido, né, pastor Jorge? Sim, verdade. Deus é maravilhoso. Pastor Jorge, eu queria que você dissesse pra gente como é que... Ó, o William Ferreira aqui, William Ferreira, meu amigo William Ferreira também aí, seu amigo também. Sim, com certeza. Grande amigo. William, ele nos conhecemos através do rádio, né? Na época ele era novo convertido, ele começou a ouvir Madrugada com Deus e me acompanhou no rádio muito tempo e participou de alguns eventos aí maravilhosos juntos. Ele está dizendo aqui, olha, Pastor Jorge, deixa eu ler aqui de novo aqui pelo YouTube. Pastor Jorge é um professor por excelência, glória a Deus. É bom, né? É bom saber que... Ele é meu amigo. Tá vendo, né, William? Deus abençoe, William. Obrigado por vocês estarem com a gente. Pastor Jorge, diz pra gente como é que o pessoal conhece cada vez mais o seu trabalho, seguir você nas redes sociais. Diz aí o nome das suas redes sociais aí, o pessoal te seguir, querido. Então, eu tenho a página da igreja, né? Tá lá como Comunidade Cristã Novo Caminho. No Facebook você colocar @Comunidade Cristã Novo Caminho, você acha a página na hora. E tem a minha página pessoal, né? Jorge Alves. Há pouco tempo, esse ano eu comecei uma série de mensagens no livro dos Salmos. Eu vi. Um desafio, né? De fazer orando com os Salmos diariamente. Há poucos dias a gente terminou os 150 Salmos, as reflexões. Elas estão todas postadas, né? Sendo postadas ainda na minha página. É Jorge Alves, né? Pode também fazer o @Jorge Alves, você vai encontrar lá. É no Instagram, Facebook ou YouTube? As duas são no Facebook. Muito bem, glória a Deus. Eu peguei algumas dos Salmos, foi bênção demais, parabéns pela iniciativa. Você até disse que não conseguiu fazer, quase que todas, né, você conseguiu fazer, né, diária, né? Diário eu fui até 105, 102. Aí diário? Diário, em sequência. Rapaz, quase emendou com Madrugada com Deus, né? Diário. É bênção. Pastor Jorge, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua família. Quem sabe Deus nos dá o privilégio de tê-lo aqui conosco em Rio Preto, numa oportunidade para você nos ministrar ao vivo na nossa igreja e também aqui no Madrugada com Deus. Vai ser um prazer enorme. Deus pode nos preparar. A honra é toda Amém? minha. Agradeço de coração. Amém. E um forte abraço a todos que estão participando da live, que acompanham Madrugada com Deus. É um trabalho abençoador, um trabalho árduo. Só Deus sabe a dificuldade a pessoa em si que está fazendo, sabe? Eu admiro muito o trabalho do Rogério Góes nesse tempo todo. Já vai bater o quê? 2 anos daqui a pouco, né? Então hoje é 608, né? Estamos chegando a 700 lives. Exato. E assim, é desafiador. Só Deus para dar muita graça. Eu apresento seu trabalho diante do Senhor, porque eu sei que não é fácil, né? E que o Senhor continue abençoando e frutificando seu ministério, a igreja a Arca Sagrada, em todos os lugares onde ela está, e todo o povo de Deus. Hein? Amém, querido. Obrigado por transbordar Jesus aqui conosco e obrigado por somar conosco nesse projeto. Deus abençoe sua vida, seu ministério e até breve de volta. Nós vamos perturbar você de novo para estar aqui com a gente, tá bom, querido? Graça e paz, pastor Jorge. Bem, tchau. Tá aí, queridos, direto de Francisco Morato, o pastor Jorge Alves, uma figura incrível, servo de Deus abençoado. E como é gostoso ouvi-lo, né? Transmitir a palavra do Senhor, né? Eu sou todo assim, agitado, e bora lá, daqui a pouco entra. Que a paz do Senhor esteja com todos. Aquela calmaria do pastor Jorge. É uma bênção, né? Bom esse equilíbrio, né? Deus abençoe, pastor Jorge. Você é bênção, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida. E a vocês que ficaram com a gente até o presente momento, que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe. Isso, olha, como é bom ter a certeza que Deus nos ama, né? Que palavra abençoada. Você já imaginou quem adquirisse lepra naquela época era uma pessoa totalmente já desenganada pela medicina, né? E o interessante é que o texto aí que o pastor Jorge leu, de Marcos, fala exatamente que Jesus falou que ele não ia contar para ninguém, era para direto com o sacerdote, porque era o sacerdote que dava a alta
das pessoas que estavam doentes, né? Então tinha que ir até o sacerdote para, entre aspas, pegar essa alta. Ó, vai lá para pegar essa alta para você voltar para a sociedade. Olha, como é maravilhoso ouvir os detalhes e a riqueza que a Bíblia nos conta. E tem que trazer pessoas maravilhosas como o pastor Jorge a nos ministrar com riqueza de detalhes como ele nos trouxe. Obrigado, pastor Jorge. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estiveram com a gente até o presente momento. Nós voltaremos amanhã às 0 hora, com mais uma Madrugada com Deus, Madrugada de Vitória, que inclusive quem vai estar ministrando é o pastor Alan Melo, né? Direto de Souza, na Paraíba. Vai ser bênção, hein? Primeira vez o pastor Alan vai ministrar aqui. Ele é pastor do nosso irmão José Nildo, né? É bênção demais. Olha, queridos, vocês que ainda não adquiriram a caneca do Madrugada com Deus, pode adquirir, entre em contato com a gente ou com a Jéssica Marques. Ela que cuida dos nossos materiais, ou você pode me chamar no direct para você adquirir os nossos materiais. Tanto a camiseta quanto a caneca do Madrugada com Deus, você adquirir, você ajuda no nosso projeto de evangelização. Obrigado, queridos. Que a paz seja no coração de todos, que Deus abençoe sua vida. Um ótimo sábado, né? Eu vou mostrar, viu, Kevin? Vou mostrar. Kevin aqui, curtindo esse louvor, né? Vem cá, Kevin, vem cá. Dá glória a Deus aí, vai. Isso. Aparece aqui, vai. Mostra o que você faz aqui no final das lives. Mostra. Qualquer dia eu vou filmar o Kevin com uma câmera escondida para postar para vocês, viu? Obrigado, queridos. Obrigado por estarem conosco até o presente momento. Deus é bom. Obrigado. Deixa eu fazer os meus agradecimentos. Wesley Pereira, de Açu do Rio Grande do Norte. Pensa, o Wesley sofreu aí um AVC recentemente. Está aqui na Madrugada com Deus, orando, buscando ao Senhor. É Deus que faz milagre, né? Deus abençoe. Silvana de Francisco Morato, que não perde uma live. Tem o Manuel Aparecido. Estou com saudade do nosso irmão João, né? Cadê o irmão João? Desapareceu. Era o irmão João Carlos, o Manuel Aparecido e a Silvana, os três, todos os dias aqui conosco. Deus abençoe. Deus abençoe, Manuel Aparecido de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A tia Z também com a gente até agora. Disciplina com Deus, o Luiz Cristino, direto da Suécia. Obrigado, querido, está aqui com a gente. A Maria Liliane de Cajamar, São Paulo. Deus abençoe o pastor Jorge de Francisco Morato, que transbordou Jesus aqui ministrando a palavra. E a Chimini Fernandes do Rio de Janeiro. Ivonete Madeira de São Paulo, Zona Norte. Deus abençoe. Sandra Oliveira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Iago Rodrigues. Iago Rodrigues, aonde que é, meu Deus? Já esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Iago Rodrigues é da onde? Já esqueci. Iago Rodrigues, se eu não me engano, é de Açu também, né? Rio Grande do Norte. Me ajuda aí. Se eu estiver errado, me corrige, viu? Deus abençoe. Paulo André, Deus abençoe. Paulo André, de onde você é? Diz aí pra gente rapidinho antes da gente encerrar. Rodrigo Silva, do Rio de Janeiro. Claudinei Emery, que é o pastor Panda de Jesus de Foz do Iguaçu. E Ana Lúcia de Olinda, em Recife. Deus abençoe, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês aqui pelo YouTube também, obrigado. Samuel Felipe, do Distrito Federal. William Ferreira, Deus abençoe, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que não se inscreveu no meu canal ainda dá tempo. Vai lá, se inscreva, deixa Deus te usar. Isso, Deus abençoe, viu? O Iago é de Natal, isso, Deus abençoe aí, viu? Deus abençoe aí o Iago, obrigado. Olha o Wesley, Deus abençoe, presbítero Rogério e todos do Madrugada com Deus. Vocês são bênção, você também é bênção, meu irmão, Deus abençoe. Biel Alves, amém, Deus abençoe, Biel, Deus abençoe sua vida, viu? Biel Alves 12, seja bem-vindo, Deus abençoe. Queridos, que Deus abençoe, que a paz seja no coração de todos, assim como Kevin Boy sempre diz. Sensacional! Graça e paz, Deus abençoe.